é vivendo e aprendendo. Se você não aprende com o aprendizado do papai, da mamãe, dos teus antepassados, você vai aprender muitas vezes pela dor. Então o próprio Criador nos disse: não adianta nós orarmos se nós não termos vigilância nos nossos atos, nas nossas atitudes. Pessoal, eu quero contar um testemunho. Eu sou de origem italiana, tenho origem italiana, sou de família italiana, tenho linhagem no meu sangue da origem italiana, mas algo que eu senti de contar para você é que nós tivemos uma criação muito prazerosa, longe do telefone, longe do aparelho celular. E toda noitinha o meu avô, meu nono, contava um caos, um acontecimento que passara outrora na vida dele. Contava do seu tempo de conhecimento de escrita, de caçada, de conhecimento com a lavoura, enfim, conhecimentos familiares que outrora passara, amigos familiares, e ele trazia esse aprendizado. Nós ao lado do fogo, do fogão a lenha, e ali ele ensinava nós trazia os acontecimentos que aconteceram na vida dele, trazia os causos, os acontecimentos, e todos os acontecimentos eram verídicos, que ele passou, que ele viveu. E num desses feitos ele disse assim para mim, para o meu irmão, e para aqueles que estavam ali, que não estavam por disperso, porque a família era grande, mas para aqueles que estavam sentados naquele inverno de 91, pertinho do fogão a lenha, a portinha do fogão a lenha aberta, ali ele contou o seguinte feito, que tinha um amigo dele, que quando morria um animal, um bichinho da criação dessa pessoa, dessa família, que era vizinho do meu nono, conhecido, esse camarada ia lá, esse guri, esse jovem, pegava e fisgava um pedaço de carne, um anzol, ia lá, jogava perto da que estava a carniça com o corvo, o urubu estava comendo a carniça. Logo em seguida vinha o urubu, o corvo, e pegava aquele anzol, engolia. E ele ia lá, aquele jovem, aquela criança, e tirava o anzol, e ali, à noite, ele pegava aquele animal e enrolava uma estopa, um pano, tecido, e largava aquele corvo, colocando óleo diesel e fogo nas perninhas daquele corvo, largava. E todo mundo se assombrava com aquilo, que será, mas era o corvo de lindo, gemendo em chama, queimando vivo o próprio animal. Amarrava aquela corda, aquele tecido cheio de óleo diesel, botava fogo e largava céu aberto, e fazia chama, e o animal acabava morrendo. Fiz muitas vezes. E o outro acontecimento era que o outro jovem, outro guri, outro menino, tirava os olhos do passarinho, ia lá no ninho do passarinho, arrancava as vistas fora. E em segundo lugar, se não pegava debaixo do alçapão de uma arapuca feita de taquara, segundo a história do meu avô, do meu nono, e tirava os olhos do passarinho e jogava ele para cima para ver o que ele fazia, e ele ia se batendo, imagine, sem visão, batia nas árvores e ali moria no delírio, né, pessoal? Moria agonizado, sem olhos, imagine para que rumo que vai pegar, e aquele passarinho acabava morrendo. Resumindo, passou de um tempo, todos ficaram homens, fizeram família. Aquele que brincava com os corvos, que judiava o corvo, que matava covardemente o corvo com fogo, amarrando as pernas com óleo diesel, queimando em chamas, tive um filho. E esse filho, pessoal, ele veio nascer na parte da canela, parte da perna, não tinha carne perto do osso, bem na canela, como sinal de amarração. Você sabe o que eu estou falando, você já sentiu o que eu estou falando. Esse filho, esse menino, que agora era pai, tive um filho com a perninha aí, com o sinal na perna, não tinha carne, era bem o lugar que ele amarrava o tecido, o pano encharcado de óleo diesel, para fazer a judiação para o corvo, onde é que ele botava o fogo.
Esta criança não nasceu com carne na canela, na perna. O outro também cresceu, virou homem, virou fase adulto, formou família. Tive 3 filhos. Atenciosamente, os 3 filhos nasceram cegos. E o doutor disse: olha, seu fulano, você não pode mais fazer filho, não pode mais ter filho. O teu sangue deve ter um problema, algo parecido. O que pode ter na tua família? Não tem um sinal, outras crianças, outros familiares, primos da tua linhagem que são cegos? E aí bateu a consciência que os 3 filhos dele eram cegos, nasceram cegos, porque era castigo do próprio Criador. Resumindo, tudo que tu arremessa para cima, desce. Meus amados, tudo que tu arremessa para cima, desce. Tudo que tu semeia, tu colhe. Não aprende pela dor. Não adianta você orar, rezar, ou como você pretender dizer. Vai cair no meu YouTube, no meu TikTok, no meus Face. Se você não tem vigilância, se você não tem coordenação da tua vida, da tua caminhada, se você não tem uma vida honesta, sincera diante do Criador, se você pratica o mal, você vai colher o mal mais cedo ou mais tarde. Se você pratica injustiça com o teu próximo, mais cedo ou mais tarde você vai colher injustiça. Se você pratica mentira, mais cedo ou mais tarde você será mentido. Pensa bem, porque tudo que semeares, isso tu também ceifarás. Sentido é te falar. O filho daquele homem que judiava os animais, o corvo, matando em chama de fogo à noite, com cordel enrolado na perninha, com óleo diesel. O filho dele nasceu sem carne na canela, era lisa, só osso. E o que arrancava os olhos do passarinho, os 3 filhos nasceram cegos. Para você meditar, não brinque que as coisas são sérias. Se você não aprende com os ensinamentos do pai e da mãe dos teus antepassados, você vai passar o desfiladeiro da morte, e tem razão por estar passando. Um grande abraço, tamo juntos.